Boa noite. Vamos assim, nesses instantes, nos serenando, nos acalmando, levando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo e a todos aqueles trabalhadores abnegados da sua equipe, todos trabalhadores da Pleiade de Cristo. Vamos assim nos imaginando lá no salão da casa de Fabiano, no salão da Bezerra, sendo recebidos, amparados, consolados, intuídos por esses trabalhadores abnegados do plano espiritual que nos intuem, e vamos nos colocando em condições de estarmos em comunhão com eles, comunhão de pensamentos e sentimentos, para que os nossos melhores sentimentos, para que a nossa vibração se eleve o mais que puder, sempre com a intenção de nos aproximarmos ao máximo do bem, de Jesus e de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então nós vamos começar hoje um novo capítulo do Evangelho, capítulo 23, Moral Estranha. E o nome do capítulo, né, Moral Estranha, conforme a gente vai lendo aqui algumas passagens evangélicas, nós vamos estranhar, vai causar estranheza, assim, algumas palavras, algumas formas como Cristo falou, né, ou como foi registrado, né, então não se sabe se ele usou exatamente aquela palavra. A língua, o hebraico daquela época é uma letra que já não existe mais há muito tempo, então a gente não tem como saber exatamente se ele pronunciou exatamente aquela palavra, né? Ou se era ali um sinônimo, algo ali muito parecido. E né, não foi ele que escreveu, foi alguém ali que teve aquele entendimento, que captou ali o que o Cristo quis dizer e registrou. E também não podemos nos esquecer das, né, várias e várias aí traduções que esses escritos, os escritos do Evangelho aí passaram ao longo dos séculos, dos tempos, né? Mas ainda que ele não tenha usado as palavras da forma como se coloca, e a gente vai ler alguma coisa aqui, uma coisa é fato, né? O sentido, né? O espírito que vivifica não se perdeu. Tá ali, é só a gente ter os olhos de ver, né? Fazer aquela leitura com critério, ir iluminando as nossas mentes e os nossos sentimentos e os nossos corações a respeito de conhecer o Cristo, né? E é mesmo através do Evangelho que a gente vai conhecê-lo um pouco mais. E na medida que a gente vai tendo essa vivência, que a gente vai ampliando a nossa capacidade intelectual e espiritual, a gente percebe muito claramente que nada se perdeu em termos assim do sentido da coisa, né, do espírito que vivifica mesmo. Dá para entender, mesmo a gente causando estranheza algumas colocações da forma como ficaram ali registradas. Então a gente vai ler algumas passagens hoje. Olha, por exemplo, essa daqui: aborrecer pai e mãe, e a outra, abandonar pai, mãe e filhos. Vamos fazer aqui a leitura tal qual ela está registrada nos evangelhos ali de Lucas, Mateus, né? E depois a gente faz algumas explanações. Então, vamos lá. E muita gente ia com ele. E voltando Jesus para todos, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e mulher e filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo.
Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas, no capítulo 14, e alguns versículos aqui. Em Mateus, tá assim, olha. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso está em Mateus. Então, pela nossa limitação moral e intelectual, nem tanto intelectual, né? Porque dá para entender muito claramente a forma como está escrito. Está claro aqui, mas digamos que a nossa imaturidade espiritual, se a gente ficar muito apegado à letra, no primeiro caso a gente vai ver um Jesus, né? A gente vai tirar uma conclusão de um Jesus, assim, nos dois casos de uma pessoa extremamente possessiva, né? Que quer que se as pessoas para estar ali ao lado dele tem que renegar todo o resto, né? E também de uma pessoa até ciumenta, né? Olha, se você amar o seu pai, a sua mãe, seu filho, sua filha, ou qualquer outra, mais do que a mim, não é digno de mim, né? Então a gente, com as nossas imperfeições, uma pessoa ciumenta falaria desse jeito, não é? Mas, gente, era o Cristo que falou assim, ou parecido assim, e que ficou registrado assim. E o que é que a gente tem aprendido? O que é que o Cristo representa? O que é que o espírito mais puro desse que já pisou nesse planeta aqui, desse nosso planeta, o co-criador do nosso planeta, ele nos recomendaria coisas assim, né? Sentimentos tão estranhos e tão diversos, tão divergentes ali da sua doutrina de amor, né? Tão distantes da sua pureza, da sua condição. Evidente que à luz da razão, do conhecimento, a gente sabe que não é isso. Porque se a gente ficar pensando que é assim, se a gente colocar isso aqui ao pé da letra e de fato sair abandonando a família e tudo aí por cegueira, por fanatismo religioso, nós estaremos fazendo uma coisa muito errada e totalmente anticristã, porque não é isso que ele recomenda, até porque, né, ele também disse honrar pai e mãe. Ele já havia ensinado ali como é que deve ser, de fato, o comportamento, a forma, né, que os filhos devem tratar seus pais. Então, um filho que honra o pai e a mãe, ele não vai abandonar, né, e muito menos aborrecer, não é? Então, vamos entender aqui o que Jesus queria dizer. Então, o que Jesus era? Ele era a personificação do amor. Então, sendo ele a personificação do amor, ele recomendaria que alguém aborrecesse ou abandonasse os pais? De forma alguma, né? Então, o que a gente tem que entender daqui? Olha, vamos fazer uma leitura sucinta, né? E dito isso, essas considerações da língua, das traduções, enfim, né? A gente tem que tirar o espírito que vivifica no sentido que, olha, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este. Então, qual é o pensamento? Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana. Então, a gente sabe que uma vida futura, mas eu conheço a vida futura, né? Vida futura, porque se nós somos espíritos eternos, significa que a nossa vida nunca vai cessar, né? A vida física, uma hora vai cessar, mas a gente vai acordar do outro lado, que é a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e enquanto a gente enquanto estivermos aí na erraticidade, ou seja, nessa fase de termos que aprender coisas para evoluir, então vamos ter que estar retornando para reencarnar, né? Então nós vamos reencarnar novamente e assim vai até, né? Isso é que se chama erraticidade, é esse período que o espírito tem, seja encarnando, seja no plano espiritual, reencarnando, até que ele se depure de uma maneira tal ali, né? Então é o período que ele está sujeito às reencarnações. Então
Então, o que é a vida futura? Então, a gente já sabe que se somos espíritos eternos, a vida vai continuar, seja no plano material, seja no plano espiritual, né? Em dimensões diferentes, mas a vida vai continuar porque somos eternos. Então, a vida futura é o que nos aguarda lá na frente. Não importa se encarnados ou desencarnados, né? Então, o que a gente espera? A gente espera um futuro melhor. Não é isso que o cristão espera? Todo mundo espera, até aquele que não é cristão ainda não acordou, né? Para entender que a senha é essa. Ainda esse espera, nós temos a esperança de um futuro melhor. Por quê? Porque nós, no nosso íntimo, como criaturas de Deus, a gente sabe que é inevitável que esse vai ser o nosso futuro. Então, ainda que a gente não tenha aquela fé, aquela certeza de quando, né, vai se dar, a gente acalenta aquele sonho de um futuro melhor, porque a gente sabe que é fatal isso daí, né? Então, a nossa vida futura, ela, para ser feliz, ou seja, sem sofrimentos, ou com menos sofrimentos, ou com menos dor, com consciência mais tranquila, com mais paz de espírito, não importa se nós vamos estar encarnado ou desencarnado, se é no mundo material ou se é no mundo espiritual. Então, essa vida futura, para ela ser melhor, a senha é Jesus. É só seguindo os seus ensinamentos, é só aprendendo a vivenciar os seus ensinamentos é que a gente vai conseguir isso, né? Se não tivermos isso daí, nós não vamos ser de fato ali felizes no futuro, né? Então, se a gente tem essa convicção de que a vida futura ela deve ser mais feliz, e para ser mais feliz a gente tem que vivenciar o que o Evangelho nos ensina, o que Jesus nos ensina, nós sabemos, né, que nós, pela nossa natureza inferior, a gente cuida muito de uma parte, que é a parte material, né? Porque nós estamos aqui agora vivos, né, nessa encarnação. E a gente acha que é esse momento, muitos até achamos que morreu, acabou, ainda tem pessoas que têm isso daí, ou, né, ou acha que tem uma sorte traçada lá para o futuro, mas não pensa muito a respeito disso. O fato é que, na prática, a humanidade não fica muito assim, não vive com vistas ao que vai acontecer lá na frente, né? Ninguém se prepara para a morte, por exemplo. Ninguém quer morrer, ninguém quer nem pensar que um dia vai partir, né? Ai, não quero nem pensar, não quero nem falar, tem até ojeriza disso, né? Mas isso é complicado, porque na verdade a pessoa não se prepara, né, para isso. É a mesma coisa que viajar para um país distante lá e não se preparar, não saber como que é o clima, não sabe o que vai esperar lá, né? E aí chega lá e às vezes é surpreendido porque não se preparou. E às vezes é complicado até haver aquela adaptação. Então, a humanidade, de uma maneira geral, não tem essa preocupação de viver de uma maneira mais comedida, de uma maneira mais espiritualizada. Não é viver, sabe, ali totalmente, né, viver ali só na contemplação. Não é isso, é dar conta das coisas de ordem material, sim, claro, a gente tem tudo isso, mas também cuidar da nossa parte espiritual, porque é isso que vai nos garantir uma vida futura lá, né? Vamos imaginar uma vida futura imediata, logo depois que a gente desencarnar, que a vida vai continuar, de uma maneira mais tranquila, como se a gente fosse viajar para um lugar, mas a gente soubesse mais ou menos o que ia nos aguardar ali. Deveria ser assim, né? Deveria ser assim, a gente deveria não ser tão surpreendido depois quando chega lá do outro lado, na hora do nosso desembarque, do nosso desencarne. Para que a gente não sofra tanto, não tenha tantos choques assim, né? Então, para isso é necessário viver com essas vistas, seguindo a Jesus, se desprendendo das coisas da terra, se desprendendo das coisas materiais. Mas o que é se desprender das coisas materiais? É pegar, entregar tudo, é largar tudo, é fazer como ele disse aqui? Não, é dar, sabe? Jesus também já falou em outro momento: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, né, cada coisa,
Cada coisinha tem o seu departamento, o seu quadrado, a sua caixinha. Então, se eu tenho uma família, né, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que amar a minha família, eu tenho que respeitar os membros da minha família, não importa se é mãe, se é pai, se é filho, se é esposa, se é marido, se é sobrinho, primo, tio, enfim, né? Eu tenho que ser o melhor que eu possa com a minha família, eu tenho que amar a minha família, proteger a minha família, cuidar da minha família, zelar da minha família, né? Mas eu também tenho que tratar da minha parte espiritual de modo que eu, sabendo que aquela família não é uma posse minha, mas pessoas que Deus ali colocou momentaneamente para caminhar junto comigo ali para a nossa evolução juntos, então eu não tenho a posse daquelas pessoas. Eu sei que corremos o risco aí de eu perder alguns deles aí nessa jornada, ou mesmo eu partir, né, e eles ficarem aqui. Então, caso essas separações venham a ocorrer, que não seja tão doloroso. Caso tenha que acontecer alguma coisa nesse sentido, que não seja, não é que não seja tão doloroso, doloroso sempre vai ser, mas que não tenha aquele apego excessivo, né? Se nós formos chamados a partir para a vida futura, que a gente não olhe para trás, não fique com aquele apego, ai, minha mãe, meu pai, meu marido, né? E se nós tivermos, mas eu não sigo a religião, eu não vou não marcar porque a minha família contra, né? Mas sabe, gente, tem horas que a gente não é claro que a gente tem que saber viver, procurar arrumar de uma melhor forma aí para que a gente evite desgastes na vida familiar. Mas se eu tenho vontade de seguir a Jesus, tudo bem, tá? Se eu for na igreja, se eu for na casa espírita, eu vou arrumar briga, então é melhor eu não ir, tá? Tudo bem, você pode até não ir, a gente pode até não ir. Mas o que é que me impede de fazer a minha leitura e de onde quer que eu esteja, eu elevar e eu seguir a minha fé e eu dedicar o meu tempo a Jesus, mesmo que aquela pessoa, que o outro ali seja contrário e tudo mais, né? Então a gente tem que dar temos sim que cuidar dessa parte, né? Com sabedoria, com jogo de cintura muitas vezes, mas a gente tem que dar o espaço que Jesus espera que nós demos a Ele. Por quê? É por Ele? Não, né? É por nós mesmos. Então a gente tem que dar esse espaço sim, independentemente de se vai ou não vai aborrecer os outros que ainda não despertaram para isso. Claro, né, que ninguém vai fazer isso com afronta, com sentimento que seria anticristão também. É com sabedoria, né? Porque ninguém consegue penetrar nos nossos pensamentos. Podem até nos prender no cárcere lá para que a gente não saia para pregar a nossa fé e tudo mais. Mas alguém pode aprisionar a nossa mente, a nossa liberdade de pensar, o nosso poder de fazer uma prece em silêncio sozinhos? Não, né? Então a gente tem que pensar dessa maneira, né? Olha, o afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Então, o afastamento aqui, vamos pensar num desencarne, por exemplo. Então tem coisas que a gente, né? Então às vezes o filho vai precisar seguir a vida dele, vai casar, vai sair de casa. É esse apego que a gente tem que estar entendendo, né? Nesse ensinamento de Jesus. A gente tem que desapegar. Nós não somos donos de nada dentro do nosso corpo, que vai perecer um dia, né? Então, olha, a finalidade dessas expressões é mostrar por uma figura, uma hipérbole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Então, que a gente realmente aprenda, né, a valorizar esses ensinamentos de Jesus, mas dando para ele o peso correto que é esse, né? A gente não pode se esquecer de cuidar da nossa vida futura. A gente não pode se esquecer de cuidar da nossa vida espiritual, independentemente se as pessoas que estão ali ao nosso lado aceitem ou não. A gente tem que
cuidar disso daí, porque o responsável pela minha evolução sou eu, assim como o responsável pela evolução de cada um, né, deles, no caso dessas pessoas, pai, mãe, filho, enfim, desses entes queridos que estão ao nosso lado, são eles também. Não adianta a mãe querer, né, ali, a gente pode até tem o instituto aí da intercessão, né? As almas têm a condição de umas estar intercedendo ali pelas outras como uma demonstração de amor, de preocupação e tudo mais, né? Mas ninguém evolui pelo outro, né? A evolução é pessoal e intransferível, cada um vai evoluir ali, né? Então, que a gente possa entender esses conceitos, né, dessa moral estranha, né? Nossa, estranho Jesus falar assim, mas a gente tirar o espírito que vivifica, e aí a gente vê que não é nada estranho, está tudo de acordo com a sua sabedoria e com o seu amor, né? E com a sua preocupação de nos ensinar ali a valorizar as coisas da melhor forma. Tá bom? Que Jesus nos abençoe então a todos, tenhamos uma boa semana. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Boa noite. Vamos ver agora as questões do Livro dos Espíritos, que está na parte 3, sobre as leis morais, e no capítulo 1, o item 2, conhecimento da lei natural. Questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Resposta. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 9, segundo parágrafo, vemos um trecho da mensagem de Erasto. Vou ler um trecho da mensagem de Erasto. Ele fala sobre um verdadeiro missionário de Deus. Não se confia o comando de um exército, senão um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes senão àqueles que sabem capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz. Para fazer avançar moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque, se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Isto posto, concluí que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu conhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: vede Jesus. Jesus, então, é o modelo de perfeição. Deus o escolheu para exemplificar o amor sublime aqui na Terra. Vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra.
Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviavam para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir às paixões e dominar os homens. No livro A Gênese, escrita por Allan Kardec, no capítulo 15, no item 2, podemos ler: sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que não entra no quadro desta obra examinar, e não o considerando por hipótese senão um espírito superior, não se pode impedir de reconhecer nele um daqueles de ordem mais elevada e que está colocado pelas suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que ele produziu, a sua encarnação neste mundo não poderia ser senão uma dessas missões que não são confiadas senão aos mensageiros diretos da divindade para o cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus, para transmitir a sua palavra, ele seria mais do que um profeta, porque seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desligado da matéria, deveria viver a vida espiritual mais do que a vida corpórea, da qual não tinha as fraquezas. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades de seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a de seu perispírito, aurida na parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma não devia prender-se ao corpo senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desligado, devia dar-lhe uma dupla vista não somente permanente, mas de uma penetração excepcional e bem de outro modo superior àquela que se vê entre os homens comuns. Deveria ser, do mesmo modo, em todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe dava uma imensa força magnética, secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. Questão 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Resposta: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Em todos os tempos vieram espíritos trazer o conhecimento de Deus. No livro O Consolador, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, na questão 223, temos: as religiões que surgiram no mundo antes do Cristo tinham também por missão principal a preparação da mentalidade humana para a sua vinda? Resposta: todas as ideias religiosas que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário destinavam-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus, com a sua mensagem de amor perene e reforma espiritual definitiva. O cristianismo é a síntese em simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. Então, nessa questão, vemos que milênios antes de Cristo já encarnavam espíritos aqui para esclarecer sobre a existência de Deus, a vida eterna, a vida espiritual, e também havia manifestações espirituais. Questão 627.
Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Têm eles mais alguma coisa para nos ensinar? Resposta: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém venha a interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Temos aqui uma nota do tradutor sobre essa questão. Comparar essa resposta com a mensagem do Espírito da Verdade colocada por Kardec como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Como se vê, desde os primeiros momentos, os Espíritos anunciaram que a finalidade da doutrina era o restabelecimento do cristianismo. Jesus falava por parábolas em muitas circunstâncias. Isso porque muitos não estavam prontos para entender e colocar em prática os seus ensinamentos. Seus apóstolos o ouviam com o coração e estavam dispostos a colocar em prática os seus ensinamentos. E em certas parábolas, Jesus explicava em particular para os discípulos, quando eles mesmos não lhe perguntavam. Mas, agora, nesses tempos em que vivemos, já é tempo de definirmos a quem queremos seguir. Então Jesus se encarregou de enviar, em nome do Pai, as manifestações de espíritos sábios e capazes de nos falar claramente de seus ensinamentos, pois já é tempo deste planeta mudar seu padrão vibratório e nos emanarmos, e o amor possa se estabelecer nos corações de todos. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, no segundo parágrafo, é escrito: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Questão 628. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Resposta: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que consideravam profanos. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a nossa instrução. Aqui novamente temos outra nota do tradutor, que eu vou ler. Os textos das grandes religiões, como a Bíblia e os Vedas, os sistemas de antigos filósofos, as doutrinas de velhas ordens ocultas ou esotéricas,
todos encerram grandes verdades nas suas contradições aparentes. Os espíritas não devem recuar diante desses sistemas ou ver-lhes apenas as contradições. Quando possuem a chave do espiritismo, com a qual estão aptos a decifrar-lhes os enigmas, descobrindo seus poderosos motivos de esclarecimento. Também nos sistemas modernos de filosofia ou de ciência, por mais contraditórios que pareçam aos espíritas, uma análise verdadeiramente espírita poderá revelar a existência de grandes verdades. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no primeiro capítulo, em certo trecho do segundo tópico, ele escreve: a verdadeira religião é um sentimento, é no coração humano e não nas formas ou manifestações exteriores que está o melhor templo do Eterno. A verdadeira religião não poderia ser encerrada dentro de regras e ritos acanhados. Não necessita de sacerdotes, nem de fórmulas, nem de imagens. Mais adiante ele escreve: os dogmas perverteram o critério religioso e o interesse de casta falseou o senso moral. Daí um acervo de superstições, de abusos e práticas idólatras, cujo espetáculo lançou tantos homens na negação. Um pouco mais adiante, podemos ler: mas, como todas as coisas, as religiões só morrem para renascer. A ideia que os homens fazem da verdade modifica-se e dilata com o decorrer dos tempos. Eis porque as religiões, manifestações temporárias, vistas parciais da eterna verdade, tendem a transformar-se desde que já tenham cumprido sua tarefa e não mais correspondam aos progressos e às necessidades da humanidade. À medida que esta caminha, são precisas novas concepções, ideal mais elevado, e isso só poderá ser encontrado nas descobertas da ciência, nas intuições crescentes do pensamento. Chegamos a uma época da história em que as religiões encanecidas, ou seja, envelhecidas, aluem-se, quer dizer, apagam-se por suas bases, época em que se prepara uma renovação filosófica e social. O progresso material e intelectual desafia o progresso moral. Na profundeza das almas agita-se um mundo de aspirações que faz esforços por tomar forma e aparecer à vida. O sentimento e a razão, essas duas grandes forças imperecíveis como o espírito humano, de que são atributos, forças hostis até hoje e que perturbavam a sociedade com seus conflitos, semeando por toda parte a discórdia, a confusão e o ódio, tendem finalmente a se conciliarem. A religião deve perder seu caráter dogmático e sacerdotal para tornar-se científica. A ciência libertar-se-á dos baixios materialistas para esclarecer-se com um raio divino. Surgirá uma doutrina idealista em suas tendências positiva e experimental, em seu método, apoiada sobre fatos inegáveis. Sistemas opostos na aparência, filosofias contraditórias e inimigas, o espiritismo e o naturalismo, entre outras, acharão, afinal, um terreno de reconciliação. Síntese poderosa, ela abraçará ali e ligará todas as concepções variadas do mundo e da vida, raios dispersos, faces variadas da verdade. Será a ressurreição, sob forma mais ampla e a todos acessível, dessa doutrina que o passado conheceu, será o aparecimento da religião natural. Será o aparecimento da religião natural que renascerá simples, sem cultos nem altares. Cada pai será sacerdote em sua família, ensinará e dará o exemplo. A religião passará para os atos, para o desejo ardente do bem. O holocausto será o sacrifício de nossas paixões, o aperfeiçoamento do espírito humano. Tal é a doutrina superior, definitiva, universal, no seio do qual serão absorvidas, como os rios pelo oceano, todas as religiões passageiras, contraditórias, causas frequentes de dissensões e dilaceração para a humanidade. Finalizando nossas reflexões de hoje,
Vibremos amorosamente pela paz do mundo, para que haja união e entendimento entre as nações. Vibremos para que não falte alimento à mesa e todas as famílias possam ter a proteção necessária, o abrigo necessário. Deus, compreendemos os seus desígnios e sua sabedoria, que possamos passar pelas nossas provas extraindo lições de sabedoria e adquiramos a paz de espírito. Obrigado, Senhor, que seja sempre feita a Tua vontade, que saibamos aceitá-la, que assim seja.